Olá, tudo bem? Você conhece os 5 filmes brasileiros mais odiados pelo presidente Jair Bolsonaro? E como eu sei que eles são odiados? Bom, a gente sabe que o presidente é uma pessoa muito expansiva, que gosta de falar com a mídia todos os dias, na frente do Alvorada, nas redes sociais. Então vamos dizer que desde a época em que ele era deputado, a gente conhece muito bem a personalidade do presidente. Então aqui vão os 5 filmes que com certeza o presidente detesta. O primeiro filme, é claro, é O Que É Isso, Companheiro? Filme do diretor Bruno Barreto, que foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Repete os nomes. Paulo. Maria. Marcão. O filme conta a história verídica do sequestro do embaixador dos Estados Unidos, Charles Burke Elbrick, em setembro de 1969, por integrantes dos grupos MR8 e Ação Libertadora Nacional, que lutavam contra o regime militar. Embora o filme do Bruno Barreto tenha sido criticado por ter condensado vários personagens num só, esse filme é fundamental para o cinema brasileiro por ter começado a projetar, teve o Quatrilho também da mesma época, reprojetar o cinema brasileiro fora, no período da retomada do cinema nacional nos anos 90. O filme do Bruno Barreto é baseado no livro do Fernando Gabeira, que é um dos personagens e foi preso, foi torturado e foi exilado. No filme, o Gabeira é vivido pelo ator Pedro Cardoso. Uma curiosidade sobre o filme é que o próprio Fernando Gabeira foi proibido de ir à festa de premiação do Oscar, porque o filme foi indicado, porque 30 anos antes ele tinha feito parte do sequestro do embaixador Charles Elbrick e, portanto, ele não podia entrar nos Estados Unidos. O sequestro foi feito por 2 razões: para mostrar para o mundo o que o regime militar estava fazendo na época e também para libertar outros presos políticos daquele momento. Outro filme odiado por Jair Bolsonaro é o documentário Divinas Divas, de Leandra Leal. O filme conta a trajetória de 8 artistas lendárias e pioneiras travestis dos anos 60. No elenco tem Rogéria, Jane de Castro, Divina Valéria, Camille K, Heloína dos Leopardos, Brigitte de Búzios e muitas outras. O filme conta a história de cada uma dessas artistas fundamentais dos anos 60 no Brasil, inclusive uma delas foi internada no manicômio considerada louca por ser travesti, além de toda a violência que muitas delas sofriam dentro da própria família. Elas foram fundamentais para a cultura brasileira. Cantavam em espanhol, inglês, francês e, claro, português em casas de shows maravilhosas em São Paulo e no Rio de Janeiro. O avô de Leandra Leal, o Antônio Leal, gerenciava uma dessas casas de show, o Rival, que, por isso, razão pela qual a própria Leandra convivia com as travestis desde pequena. Divinas Divas é um belíssimo filme e mostra que Leandra Leal, além de uma ótima atriz, tem muito tino para estar atrás das câmeras. Veja, o terceiro filme odiado por Jair Bolsonaro é A Vida Invisível. O filme do diretor Karim Ainus, que foi indicado, era a indicação brasileira ao Oscar de melhor filme estrangeiro e que ganhou o prêmio Um Certo Olhar no Festival de Cannes. Eu sinto que o Yorgos me ama pra sempre. Querido pai, escrevo a bordo do Liberty, partindo para a Grécia, muito feliz ao lado de Yorgos. Um abraço dessa filha e irmã que os ama infinitamente. Com sorte você engravida. Eu não quero engravidar agora. Eu vou prestar a escola de Viena. Você tá um pouco chateada, né?
a sua irmã, que fugiu? Minha irmã não fugiu. Ela foi viajar. O filme mostra o esforço de ser independente da escritora Eurídice Gusmão no Rio de Janeiro, no meados do século XX, altamente conservador e principalmente muito machista. A coragem que ela tinha de enfrentar esse tradicionalismo e de querer ser muito mais do que meramente uma dona de casa. A Vida Invisível ganhou 16 prêmios internacionais e um dos pontos mais bonitos do filme que eu considero é a direção de fotografia. A maneira, claro, com efeitos especiais, que eles trabalharam o Rio de Janeiro, aquele Rio de Janeiro que ao mesmo tempo é arcaico, mas uma beleza natural. E claro, Karim Ainuz fez ali para ganhar os olhos e o coração do mundo inteiro. É o Rio de Janeiro idílico, o soft power brasileiro da natureza que o Karim mostra ali. A Vida Invisível é a adaptação do livro homônimo da escritora Marta Batalha, que também tem muito a ver com a própria personagem do longa. O filme possui atuações impecáveis de atrizes como Júlia Stockler, Carol Duarte, Flávia Gusmão, o próprio Gregório Duvivier, que faz um marido muito machista e violento, e uma pontinha tímida, mas deliciosa, da atriz Fernanda Montenegro. O quarto filme odiado por Jair Bolsonaro se chama Menino 23, Infâncias Perdidas no Brasil. A mentira nunca fica escondida por muito tempo, né? Nem consegue se enganar tantos por tanto tempo. Recebi da respeitável irmã superiora da Casa de Expostos o menor, Aloísio da Silva. Eles vieram aqui no orfanato. Eles estavam procurando os meninos mais fortes? O que era bom para o Estado, o que era bom para o orfanato Romão de Matos Duarte, por que não haveria de ser bom também para os meninos? O documentário brasileiro foi feito por Belisário Franca, cujo nome é uma homenagem e o nome do documentário é uma homenagem a Aloísio Silva. Ele era chamado apenas por este número, 23, durante a infância nos anos 30. O documentário conta uma história que é assustadora até se fosse ficção. A família Rocha Miranda tinha uma fazenda no interior de São Paulo e eles iam para o Rio de Janeiro pegar em orfanatos negros com propósito higienista e levar esses garotos negros para serem escravos na sua fazenda no interior paulista. Dizem os documentos que essa família era simpatizante do nazismo e da ação integralista brasileira. O filme escancara como a escravidão ainda está presente neste país em pleno século XX. No interior, onde a lei não alcança, onde simpatizantes da extrema-direita acham que podem fazer o que quiser num país, nem não importa que governo seja no poder. E o quinto e último filme, certamente odiado por Jair Bolsonaro, se chama Pra Frente Brasil. Olha como a mulher dele é gostosa. Então, resolveu falar? Boazuda. Mas o que é que você quer que eu fale? Doutor. Me chama de Doutor Barreto, a gente vai se entender melhor. Que colchão, meu amigo, que colchão. Mais respeito com a minha mulher. Ali baixo. Trata-se de uma ficção de 1982 do diretor Roberto Faria, estrelado por Reginaldo Farias, Antônio Fagundes, Natália do Valle e Elizabeth Savala, entre outros. O mérito do Pra Frente Brasil é uma obra de ficção que fala da violência da ditadura militar enquanto a ditadura militar ainda existia no país. O filme foi feito em 82, no regime do Figueiredo. Já era um regime mais frouxo e a ditadura já estava perdendo força. Ainda assim, o filme foi muito corajoso em escancarar toda a violência desse regime no país. O filme foca na vida de Joffre Godoy da Fonseca, pacato trabalhador de classe média, cujo irmão Miguel ama uma guerrilheira de esquerda. Quando ele é confundido como subversivo num táxi, ele é preso e sofre inúmeras torturas. O irmão tenta encontrá-lo e a polícia não investiga. Descobre um grupo de repressão política patrocinado por empresários e aí essa fica a questão. O Joffre morreu
ou está desaparecido? Essa é a grande pergunta que muitas famílias fizeram durante os regimes militares brasileiros, argentinos, chilenos e muitos outros. Gostaram? Então, até a próxima!